Tiago é o nosso palestrante agora da manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia, Júlio. Tudo bem? Fernanda, Lidiane. Bom dia. Bom dia. Tiago vai apresentar a palestra Python como ferramenta de POO no curso de Sistema de Informação, Programação Orientada a Objetos, né? E aí, a gente achou essa palestra muito legal quando foi avaliar. Foi uma das que foi direto, foi unânime, que a gente gostaria. É, e aí pode se apresentar aí, Thiago, pode ficar à vontade. Vou botar mudo aqui, tá certo? Qualquer coisa, Ok. só avisar a gente que a gente pode te auxiliar aí. Vamos só sair aqui. Os outros. Tchauzinho, Tiago. Obrigada pela palestra. Obrigado. Tchau, Tiago. Obrigado, Lidiane. Júlio. Até mais. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito aos organizadores do evento, né? Em específico aos organizadores da trilha. Para mim, realmente é um prazer poder compartilhar com as pessoas da comunidade Python um pouco do meu trabalho, né? A forma como eu estou trabalhando com os alunos de sistemas de informação. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida e depois já vou pular lá para para o PowerPoint para a gente não perder muito tempo. Bom, eu sou o Thiago, eu sou profissional da área de TI, eu já trabalhei como analista, como líder de projetos, como desenvolvedor por muito tempo. E desde 2010... Licença. Pois não, Fernanda? Desculpa interromper. Tu tá compartilhando a tela? Tá Não. aparecendo Deixa eu compartilhar agora então aqui já. Vamos lá. É que essa ferramenta é nova, né, para todo mundo. Uhum. Tem passagem possível. Pronto. Pronto, deu certo? Agora tá. Agora tá. Coloca em tela cheia. Pronto. Agora tá ótimo para ler. Obrigada. Beleza. Bom, obrigado, viu, Fernanda, pelo aviso. Bom, pessoal, então eu sou professor atualmente do curso de Sistemas de Informação, né? Eu dou aula na UENG desde o ano de 2010. Na verdade, a minha vida inteira eu fui professor da área de informática. Comecei com cursos técnicos, Senac, etc. Comecei a programar há muito tempo também. Programei, uma das linguagens que eu mais me dediquei no início foi a linguagem Clipper. Clipper Summer 87, já tem um tempinho, acho que foi em 94, não sei, que eu comecei a programar. E sempre dei aula, já dei aula nos cursos também de administração, no curso de licenciatura em computação. Atualmente eu dou uma disciplina no curso de licenciatura em computação e outros cursos também nessa área aí de administração, gestão, né? Bom, durante o meu mestrado eu fiz uma pesquisa bem legal, que foi uma pesquisa usando gamification na educação. Então, dentro de sala de aula, com os alunos do curso de Sistemas de Informação, nós aplicamos algumas mecânicas de gamification, né? Eu até defendo isso também, que o correto é gamification, não é gamificação, não é gamificação aqui no Brasil. E eu pretendo agora, no doutorado que eu estou fazendo, continuar a minha pesquisa, né? Realmente eu sou fascinado pela área de tecnologia, e eu acredito que nós temos ainda muito potencial para aplicar novas mecânicas aí nessa parte de educação, né? Uma coisa muito importante que eu gosto de salientar com os alunos da licenciatura que estão formando para serem professores de computação, né? Da área de computação e também para o curso de sistemas, é que independente da tecnologia que a gente usa, da mídia que a gente usa, sempre ainda existe, né, o papel central do professor. Então, o professor tem um papel fundamental, né? A gente utiliza hoje o termo ensino-aprendizagem, e não de forma separada, mas ensino-aprendizagem, né? O processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor tem esse papel central.
E ele deve ser capaz de guiar os alunos aí da melhor forma possível a apreenderem, né? Apreenderem, não só aprender, mas apreender, a pegar aquele conhecimento. E isso não é diferente nessa área de computação. O que eu sempre percebi, e eu tive a oportunidade agora esse semestre de trabalhar pela segunda vez com o ensino de programação, é que muitos alunos sentem dificuldade e percebem como uma barreira aprender programação. Quando eu comecei a dar aula na universidade que eu estou hoje, na UENG, ainda não era estadual, era uma universidade privada, estava em processo de estadualização. Aqui, aliás, eu estou falando aqui da cidade de Ituiutaba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, uma cidade muito, muito quente, né? E a unidade Ituiutaba da UENG é aqui, né? O campus é aqui. Então, quando eu comecei, ainda era uma universidade privada, sempre a gente percebe que os alunos eles têm um índice alto de evasão. E muitas vezes essa evasão se dá pela programação, tá? Pela programação. Então, o nosso objetivo é só compartilhar um pouquinho com vocês o que eu fiz nesse semestre, que aliás foi também um semestre muito especial pelo fato dessa pandemia, né? Que nós tivemos que fazer todo um trabalho e ainda trabalhar de forma remota, tá? E nessa oportunidade de trabalhar Python com os meninos, orientação a objeto, eu decidi por utilizar a linguagem Python. A minha experiência como programador já é de muitos anos, a minha experiência com Python não tem tanto tempo assim, talvez uns 3 ou 4 anos que eu comecei a mexer um pouco mais, só que a minha experiência como professor já é mais tempo, né? Então, eu acredito que eu encontrei uma maneira de facilitar para os meninos e para as meninas, para os nossos alunos em geral, a aprenderem a programação, né? Então, o que acontece? A gente vive hoje uma evasão nos cursos de tecnologia. Se por um lado o mercado está aquecido e demanda por profissionais, por outro, a gente tem um índice de evasão alto, tá? Muitas pessoas não conseguem concluir. Tem aqui uma pesquisa de 2017, né, já tem 3 anos, mas a desistência é de 69%. Né? As pessoas, 69%, olha só, 2/3 praticamente, não concluem um curso superior. Isso aí é um curso tecnólogo, um bacharel, uma engenharia de computação, a ciência de computação. Então isso é um número alto, né? Nesse outro artigo aqui, escrito por... É lá do campus do Mato Grosso, né, do Instituto Federal, o autor fala o seguinte, que uma das causas é a dificuldade dos alunos nas disciplinas envolvendo lógica e programação. O que eu percebo, né? Qual é a minha percepção com essa experiência com os alunos? É que muitas vezes, né, talvez os alunos não cheguem com uma base bacana do segundo grau, principalmente na área de exatas, de matemática. As pessoas não chegam com uma base legal. E aí chega na programação. Na aula 1, já é solicitado para o aluno um algoritmo extremamente complexo. Soma-se a esse algoritmo uma linguagem de mais difícil, né, onde a curva de mais difícil assimilação, a curva de aprendizagem é maior, automaticamente ele cria o quê? Uma barreira. Então, o que é a saída? É você trabalhar de forma homeopática, começando de forma muito simples, mas sempre aumentando a dificuldade. Porque se não houver um aumento de dificuldade, a pessoa perde também o quê? O interesse, tá? Aqui eu tenho uma outra pesquisa onde fala também de desempenho acadêmico e aspectos institucionais, né, que envolve aí todo um conjunto, né, professor, laboratório, plano de ensino, etc., que levam também à evasão. Tá tudo aí com as fontes, depois, isso aqui inclusive é uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado.
Bom, e aí a gente começa, né? A primeira coisa é o Hello World. É o primeiro programa que todos nós fizemos quando começamos a programar. Só que muitas vezes, dependendo da ferramenta, né, e da linguagem que o professor utiliza para ensinar os alunos, se perde muito tempo na primeira aula e talvez a primeira aula inteira para instalar uma IDE, instalar as bibliotecas, fazer a configuração, fazer isso, fazer aquilo. Então você passa aí 2 horas aí tentando passar para os alunos, para as alunas, como que configura, como que instala, como que organiza tudo lá na máquina da faculdade ou no notebook do aluno para que ele possa trabalhar. E quando ele termina tudo isso para fazer um programa Hello World, ele se depara com um código dessa maneira, um código mais complexo, aonde para você explicar para ele o simples Hello World, que é cuspir uma informação na tela, né? Jogar uma informação na tela, você tem que trabalhar vários conceitos. Além disso, nesse exemplo aqui dessa linguagem, a sintaxe da linguagem não ajuda. É ponto e vírgula, é chaves, é colchetes, parênteses, tudo isso. Quando eu trago isso para uma linguagem moderna, simples, de fácil aprendizado, eu consigo abstrair muita coisa e falar assim, cara, escreve aí Olá Mundo. Beleza, ele vai lá e escreve Olá Mundo. Depois disso, ele escreve o nome dele, escreve a cidade, etc. Né? E nós vamos aos poucos aumentando essa dificuldade. Então, o que acontece? Segundo esse autor aí, se aprende 10% do que se lê, 20% do que se ouve, 30% do que se vê, 50% do que se ouve e se vê, 70% do que se discute, 80% do que se experimenta e 95% do que se ensina. Então, a experimentação é o fazer que vai fixar aquele conhecimento, né? O processo de ensino-aprendizagem exige que o professor medie, que o professor guie, que o professor explique, né, o que vai ser feito, com instruções bem detalhadas, mas efetivamente tem que se colocar a mão na massa. E o que é legal é que às vezes é um programa muito simples que o aluno pensa, não, isso é muito fácil, eu não vou fazer. E quando ele tenta resolver aquilo ali, dá uma mensagem de erro que ele nunca viu, né, algum problema não previsto. E tudo isso é a experimentação, né? O que acontece? Eu comento muito com os meus alunos um artigo que eu li uma vez que o autor fazia uma crítica, né, desses cursos que ensinam programação em 24 horas. Na verdade, você precisa de 10.000 horas. Por quê? Porque é o dia a dia, é a experimentação, é fazer o programa, é executar, é dar erro, é corrigir, é pesquisar, que te faz aprender a lidar com aquelas mensagens de erro, com aquelas situações, e isso te constrói uma intuição, mas não uma intuição construída a partir de alguma coisa sobrenatural. Não, é uma intuição construída a partir da experiência de tempo, dias, semanas e anos realizando aquela tarefa e que te dá um nível o quê? De expertise, né? Te dá um nível de conhecimento que você às vezes bate o olho e já sabe a probabilidade onde está aquele erro, né? Essa é a diferença do sênior, né? O que é um programador sênior, um analista sênior? É aquele que já tem carga, né? É aquela programadora que já trabalha há anos ali, já se deparou com situações e problemas diferentes, divergentes, e já tem uma carga para resolver o problema. A partir disso, né, de toda essa introdução que nós fizemos, eu consegui formatar uma espécie de proposta metodológica. Metodológica é um método, né? A educação, a propósito, a minha formação, né? Eu sou formado em administração, em contábeis, em análise e desenvolvimento de sistemas e licenciatura de computação. E o meu mestrado e o doutorado foi em educação. Então isso me deu uma bagagem legal de trabalhar a proposta metodológica, a didática, né? Toda essa ciência que existe na educação com foco em
em ensino de tecnologia. Então, com base nisso, a proposta metodológica é bem simples. Eu bolei uma proposta bem simples para minimizar essa barreira que os alunos criam com a programação. Eu utilizei de forma semelhante para trabalhar também sistemas operacionais Linux em outra disciplina. Então, ao final, por exemplo, da disciplina de Linux, os alunos tinham feito 500, exatamente 500 exercícios. Está tudo isso, inclusive, no GitHub. 500 exercícios. Repetitivos, gradativos, dificuldade crescente. A mesma coisa nós aplicamos também no curso de Programação Orientada a Objetos. Essa disciplina é a PO2, eles tinham feito PO1 já. Porém, tinha ainda muitos conceitos que estavam um pouco incipientes. Então nós fizemos um trabalho nessa disciplina. Como é que funciona? O primeiro passo, claro, são as aulas expositivas. Lembra que eu falei que o professor ele ainda detém esse papel principal, né? O professor ele é o centro, né, daquilo ali. Não que ele seja mais importante, menos importante, mas ele tem o papel de mediador, de mediação. Ele é o papel central, é ele que guia, que orienta. É o que sabe tudo? Não. E na área de tecnologia isso é muito comum, né? Às vezes o aluno trabalha naquela área específica e acaba tendo um conhecimento técnico até em uma determinada área superior, isso não tem problema nenhum. Mas é o professor que conduz, né? E é legal porque muitas vezes a gente vê um aluno, uma aluna falando assim, mas por que eu estou aprendendo isso? Olha, eu até escrevi isso num artigo, eu vou comentar daqui a pouco. Se o professor está te explicando daquela maneira, é porque ele tem experiência, ele já tem um conhecimento e sabe que você vai depender daquilo ali, tá? Então ele tem esse papel central. A gente começa com a aula expositiva, é explicar o conceito, né? E a educação, né? O ensino, a aprendizagem, ela parte de você trabalhar conceitos científicos. Conceito científico é um conhecimento que já foi trabalhado dentro da academia, né? Dentro da universidade. Então a gente começa a aula expositiva com conceitos científicos e tal. E aí nós podemos usar uma abordagem de Problem-Based Learning, que é o aprendizado pela solução de problemas. E eu gosto muito de utilizar problemas que controlam, que atravessam, né? Que perspassam várias áreas. Então eu começo com a aula expositiva, ok? Depois nós criamos uma forma de começar muito facilmente a trabalhar a programação. E é a mesma coisa que eu fiz com o ensino de Linux, é a mesma coisa que eu fiz no ensino de banco de dados. Eu trabalho com a disciplina de banco de dados 1, banco de dados 2, e para vocês assim, dar um exemplo, para ensinar banco de dados, eu não instalo Oracle, não instalo SQL Server, eu não instalo nem MySQL ou Postgre. Não. Nós trabalhamos banco de dados com SQLite. Sabe por quê? Porque é um arquivo de 2 MB que você baixa do SQLite.org, executa no prompt de comando e já está trabalhando. Na primeira aula, com 15 minutos, todo mundo está ali aberto já com a interface de banco de dados. No caso de programação, com 10 minutos eu decidi utilizar esse serviço chamado REPL, né? Escreve Reply It, né? REPL, que é um serviço onde eu tenho uma IDE online. Então, basicamente, os alunos na primeira aula, eles têm já atividades para serem resolvidas e o interpretador de comandos aqui. Mas eu posso instalar o Anaconda, eu posso instalar Python, instalar isso, aquilo? Pode sim, e nós fazemos isso. Mas lá para a segunda ou terceira semana. O meu foco, no início, na primeira aula, já com 15 minutos, é que o aluno tenha acesso a uma IDE e já faça o seu Hello World. Tá? Então, tem que ser algo que é fácil de começar. Lembra, eu tenho que diminuir a barreira. Eu quero que não tenha evasão. Eu diminuo a barreira. Então eu utilizo essa plataforma. O segundo ponto, que é muito importante, e inclusive isso é herdado também da mecânica de gamification, né? Que em gamification você tem que ter um objetivo muito bem definido.
O que você tem que fazer para resolver o problema, chegar ao fim daquele level, né? Coletar determinada coisa. E além, é claro, de ter um tempo fechado, né? Você tem um tempo X para fazer aquilo. Por quê? Se eu deixo livre também, a pessoa tende a postergar. Todos nós somos assim. Eu tenho que entregar um trabalho daqui 2 meses, legal. Eu tenho então aí 59 dias para descansar, no último dia eu corro e entrego, né? Com todo o exagero à parte, mas é isso que funciona. E se eu dou um tempo, para isso até aquela técnica Pomodoro que vocês devem ter visto, né? 25 minutos para resolver o problema, para trabalhar, e 5 para descansar. Quando eu tenho um problema bem definido e um tempo, tá? Um espaço de tempo fechado, a minha aluna ela vai correr para resolver. Então, a definição clara do problema. Então eu coloco uma definição bem clara do problema e sempre antes deles iniciarem a resolução, eu leio, explico, comento. Muita gente já cai na interface doido querendo já programar, mas não entendeu exatamente o que tem que ser feito. Então é apresentar bem o problema. Você consegue se aproximar mais do seu objeto de estudo, do que você quer resolver. Então é assim que a gente faz. Um outro ponto importante, eu só estou sempre controlando o horário aqui para a gente não passar. Um outro ponto importante é dificuldade crescente. A dificuldade crescente você também percebe nas mecânicas de gamification, né? Você começa com a dificuldade X e depois você tem que aumentar essa dificuldade, tá? Tem um pensador da educação, que eu inclusive me baseei num conceito dele, o nome desse pensador ele é Vygotsky. O Vygotsky ele é um pensador russo, que ele é precursor da teoria histórico-cultural. Então ele tem um conceito que ele fala o seguinte, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. O que é a Zona de Desenvolvimento Proximal? É assim, o conhecimento que você tem, o conhecimento que você quer atingir. Essa diferença é a sua zona de desenvolvimento proximal. Você tem que se desenvolver para atingir o próximo nível. E para isso é o professor. Não que ele vai te entregar pronto. Eu nunca entrego a solução pronta. Eu aponto onde ele pode correr atrás e fazer. Então a dificuldade tem que ser crescente. Então aqui já tem alguns códigos, né, que fui aumentando a dificuldade. E o bom de se trabalhar na comunidade Python, que por exemplo, o professor Fernando Massanori e o professor Diego Silveira foram 2 professores que eu entrei em contato, que eu falei assim, olha, eu quero trabalhar com Python, eu nunca ensinei Python, e me passaram prontamente exercícios, sugestões, então eu achei muito legal isso da comunidade, né? Que você ajuda outras pessoas, é ajudado e é o que nos leva a trabalhar, a apresentar, a dar curso, a dar palestra, a escrever conteúdo, né? Ajudar outras pessoas, isso é muito bom. Então, peguei vários, né, exercícios da comunidade, também aliado aos que eu já tinha construído, sempre com essa tendência de uma dificuldade crescente. Outra coisa importante é o trabalho colaborativo. Gente, todo mundo aqui que trabalha como analista de sistemas sabe que você não resolve sozinho. Você pede ajuda para um colega, você pesquisa, é Stack Overflow, é Google, etc, etc. Trabalho colaborativo. Eu nunca limito isso. Pesquisa onde você quiser, procura o que você quiser, mas eu quero que você me entregue o resultado. Imagina um trator, você entra no trator, sai tratorando tudo, mas faz. Resolve o problema, né? E para isso, faz uso do recurso que você quiser. Então, nós tivemos trabalho em equipe, online, por causa da pandemia, todos nós estamos, né, estudando e trabalhando online, e a supervisão do professor. No caso específico da universidade onde eu trabalho, nós utilizávamos a plataforma Teams, né, Microsoft Teams, da universidade, para dar aula online. Eu preferia sempre deixar a aula gravada online, pronta, e eu ficava online para dirimir dúvidas, conversar, etc.
Então, sempre com a supervisão do professor. Que o professor tem que falar, cara, seu caminho não é bem por aí não, tenta olhar isso, olha aquilo. Importante também que desde o início, em todos os problemas, nós envolvemos práticas de mercado. No caso da universidade, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem muita gente que dá aula numa faculdade, só que o cara a vida inteira foi cientista, né? Ele muitas vezes acontece, excelentes professores, mas que nunca trabalharam no mercado. Então, aconteceu num dos cursos que eu trabalhei que os alunos não tinham ainda GitHub. Então, desde a primeira aula, eu peço para eles criarem a plataforma Lattes, que quem estuda, faz mestrado, etc., precisa disso. Cara, já cria isso daí, joga tudo que você faz lá. E importante, cria o seu GitHub. Coloca seu código lá. Fez um trabalho de ESOF? Coloca lá. Interessa. Trabalho GitHub. E todos os nossos códigos também. Então os alunos seguem o GitHub, né, e também constroem o portfólio deles. Isso é muito importante. Todos os alunos criaram o GitHub, alimentaram com todo o material produzido. Eu trabalhei esse semestre com 3 disciplinas. Tópicos avançados em banco de dados. Eu trabalhei programação orientada a objetos 2 e gestão de TI. Nas minhas 3 disciplinas e também de outros professores, eles começaram a criar as pastas, os repositórios e jogar tudo no GitHub. Isso é ótimo, né? Eu trabalho também sempre de forma multidisciplinar, levando sempre os alunos a aliarem diversos conhecimentos técnicos, tecnológicos da nossa área. Banco de dados, gerência de projetos, especificação funcional, né, engenharia de software, web, tudo ali. Por quê? Porque você não vai no mercado trabalhar com uma disciplina específica. Você tem que pensar em arquitetura. Você tem que saber qual é a estimativa de crescimento da sua base de dados para poder estimar isso com o DBA quando vai fazer uma alteração. Não é isso? Você tem que pensar o impacto que você vai ter na sua máquina física. Então sempre eu levo as alunas, os alunos a pensarem de forma multidisciplinar. Ou seja, envolvemos SQL, web, programação, especificação e gerência de projetos. Porque num dos projetos, por exemplo, eu falei, cara, me dá aí um status report, me manda um e-mail bonitinho, que pé que tal, o que você está fazendo. Justamente para o cara cair no fogo. Migão, mercado de trabalho é assim, então vamos trabalhar dessa maneira, tá? Tudo sempre aberto e publicado. Então, todos os códigos, os exercícios, atividades, eu deixei no GitHub. Eu tenho lá no meu GitHub um repositório das aulas da UENG e um repositório específico desse semestre, que foi o primeiro semestre que nós trabalhamos remoto. Demorou um pouco para começar, mas começou. Dia 3 agora, na terça-feira, nós estamos iniciando o segundo semestre. É o segundo semestre de 2020, vai até março. Eu vou trabalhar com programação web, com desenvolvimento web. E também vai ser nessa mesma pegada, nesse mesmo molde. Tudo sempre aberto e publicado. GitHub, Ripple, YouTube. Os alunos tiveram, por exemplo, que publicar um vídeo num seminário. Não foi da disciplina de programação orientada a objetos, tá? Foi uma disciplina de gestão de TI. Mas da mesma forma, publicar vídeo, um seminário, colocaram lá. Os alunos também fizeram um podcast falando sobre o conteúdo. Sempre de forma aberta, né? E aulas online. O que foi legal nessa disciplina de programação orientada a objetos foi que eu pude pegar todas essas aulas de programação, de banco de dados e publicar. Então, nós criamos, eu até fiz uma postagem depois no site, lá no blog, e divulguei. E realmente eu achei legal que muita gente entrou, seguiu, gostou, comentou. Teve gente que resolveu os exercícios, né, que eu propunha na disciplina de Python e me enviou e-mail. Professor, corrige para mim, tá certo, o que eu mudo aqui? Então isso é legal, né? Quando a gente tem essa interação é muito boa com a comunidade. E eu percebi que, dentre tudo isso, a escolha da linguagem foi fundamental. Se eu tivesse escolhido uma linguagem mais complexa, ou se eu tivesse uma linguagem que me restringisse plataforma,
Se eu fosse trabalhar com .NET, o meu aluno lá que tem Linux instalado no notebook dele não ia conseguir acompanhar. Da forma que nós fizemos, facilitando para entrar tudo online, ele abre o interpretador Python na faculdade e continua na casa dele. Então isso é muito bom, né? Você trabalhar dessa maneira. Então, conseguimos publicar uma playlist. Aqui tem 27 vídeos, mas nós já temos mais vídeos, né? De programação orientada a objetos, correção das listas de exercício, gestão de TI, banco de dados, onde eu falo de normalização, diagrama, etc. Sempre de forma bem prática, e o nosso trabalho no curso de Sistemas de Informação, é claro, a gente tem algumas disciplinas que nos exigem pesquisa, escrever um artigo, uma resenha, uma memória de aula, etc. Mas nessas disciplinas técnicas, e inclusive são as disciplinas que eu até prefiro dar aulas, sempre muito exercício, sempre colocando os alunos para desenvolver. A experiência que nós tivemos nesse semestre foi muito bacana, que no final o pessoal conseguiu resolver as atividades, conversou com um, trocou ideia com colegas, trabalharam de forma colaborativa, mas assimilaram, conseguiram progredir. E para um professor é muito bom você ver um aluno no início de uma disciplina e no final e fazer uma avaliação dessa progressão. E por falar em avaliação, não é quantitativa, eu não dou nota, você tirou 9, o outro tirou 8, não. A gente trabalha uma avaliação mais qualitativa, tá? Porque uma nota só não identifica se você aprendeu ou não. Talvez isso seja um pouco difícil para a área de exatas, para a área de ciências sociais aplicadas, como contábeis, as pessoas entenderem isso, mas o processo de avaliação e de ensino-aprendizagem vai além de você tirar total numa prova. E eu busquei também aplicar isso nesse trabalho esse semestre. Por exemplo, os alunos, aqui eu coloquei só alguns exemplos do que eles fizeram. Eles fizeram um jogo da velha em Python, tá? Eu ensinei, dei um pouco do código, depois eu pedi muita alteração. Esse jogo da velha, depois eles tiveram que gravar num arquivo texto, o score, tiveram que mudar as mensagens, fazer outras coisas aqui. Não é um jogo da velha inteligente, claro, né? Não tem aí inteligência. Ele é randômico, a jogada do computador, mas eles concluíram. Nós trabalhamos uma integração também com web service através da busca do valor de dólar, foi um exemplo. Esse foi aqui um código mais simples que depois, numa atividade final, nós fizemos um CRUD. Eu sempre falo que a forma de você mostrar uma proficiência mínima numa linguagem de programação ou tecnologia é você ser capaz de, no mínimo, fazer um CRUD, né? Create, Retrieve, Update, Delete. Você fazer um formulário de cadastro básico, e eles fizeram isso em Python, integrando com o banco de dados, usando a plataforma online. Até o banco de dados SQLite é gravado online, então foi muito bacana. Aqui eu estou aliando conceitos de banco de dados, de SO, porque eles têm que criar o arquivo, têm que olhar direitinho o caminho, etc. né? Então tudo de forma integrada. E assim, para a gente ficar dentro do nosso tempo aqui, eu só queria comentar que esse ano também eu fiz um livro e 90% dos textos desse livro eram artigos que eu escrevia para os meus alunos. Tá? Então tem artigo que eu falo do curso de sistemas, de leitura, etc. Esse livro está gratuito, eu publiquei por uma plataforma aberta chamada Leanpub. Tá gratuito, só você entrar, cadastrar lá no site direto da editora e baixar o livro, quem se interessar. O meu site é esse daí, baciote.com. Já tem esse site já há um tempinho. Atualmente ele é mais um blog, onde eu vou postando os artigos, alguma coisa assim. E também sempre que eu publico aulas, vídeos, eu sempre coloco nesse site também. Quem quiser, acessa, deixa o seu e-mail que você recebe todos esses contatos, né? Eu reuni todas as redes sociais também nesse sitezinho aqui. Quem quiser depois acessar, seguir no Twitter. Ontem eu segui uma galera também no Twitter. Tem aí LinkedIn, tem tudo. O ano passado, o meu irmão e eu também iniciamos um projeto muito bacana, que foi um projeto de um podcast. Nós fizemos um podcast e foi legal, é um projeto legal. É descontraído, né? Você trabalhar, você entrevistar pessoas, editar, dá um trabalhão danado.
mas também é uma forma de você contribuir. Então a gente já falou sobre segurança da informação nesse podcast, nós já entrevistamos profissionais da área de TI, aí como não é nada assim profissional, a gente faz um tempo, fica lá dormindo o podcast, depois a gente volta, mas está tudo aí. O link do meu currículo lá está tudo aqui também. Quem se interessar, eu vou seguir todo mundo de volta lá. Bom, pessoal, é isso. Nosso tempo era curto. Eu só queria realmente compartilhar com vocês como foi legal trabalhar com a linguagem Python nesse ano da disciplina de programação orientada a objetos, né? O nosso bate-papo hoje aqui, ele não foi técnico, né? Ele foi mais didático, onde eu só queria compartilhar, porque todos nós temos boas lembranças de um professor, de um tempo de faculdade, né? De um curso do segundo grau. E a gente sabe que o professor ele tem uma responsabilidade muito grande, que é guiar os seus alunos e prepará-los da melhor forma para o mercado de trabalho. Eu acredito que quando a gente trabalha de forma integrada e tentando trazer tecnologias que são atuais e usando uma linguagem com uma curva de aprendizagem baixíssima, ou seja, uma linguagem fácil de você aprender e ao mesmo tempo poderosa e não limitante em nada, e multiplataforma, isso facilita. Nós somos capazes de entregar aos alunos muito mais do que sintaxe. Não é isso, eu não estou lá para ensinar a sintaxe. Eu estou lá para ensinar conceitos fundamentais. Porque daqui 10 anos as linguagens podem mudar. Talvez ainda existam com o mesmo nome, mas podem mudar, como já mudaram várias linguagens. Linguagens podem desaparecer e outras surgirem. Mas os conceitos fundamentais, seja do paradigma de orientação a objeto, estruturado ou funcional, eles vão persistir. Banco de dados, daqui a 50 anos vai existir. Se serão relacionais eu não sei, mas eles irão existir. E essa historinha que contam que o profissional de TI vai ser substituído por inteligência artificial, eu também não acredito nisso. E quando você trabalha de forma a preparar o aluno, não para decorar coisas, mas ser capaz de resolver problemas, que foi a abordagem que nós fizemos, eu quero que você resolve e me entrega isso. E sempre de forma guiada, controlada, acredito que é uma forma de você melhor preparar essa turma para assumir essas vagas. Porque oportunidades existem. Infelizmente, nem todos saem preparados da universidade, o que é normal. A universidade tem um conjunto limitado de conhecimentos. Mas o quanto mais você consegue transbordar, ultrapassar essas barreiras, né, melhor esse profissional vai chegar preparado no futuro. É isso, acredito que nós professores de qualquer área temos essa obrigação, temos esse dever de trabalhar da melhor forma para tentar construir aí pessoas melhores, né, para tentar melhorar o nosso mundo, não é isso? Pessoal, agradeço, muito obrigado. Nós ficamos aqui bem em cima do prazo, se alguém quiser também fazer alguma pergunta, tá certo? É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado a você, Thiago. Que palestra. Muito bom mesmo. A gente Legal. coletou algumas perguntas que foram feitas aqui. Eu recomendaria você dar uma olhada que o pessoal comentou, porque além de perguntas, elas geram bastante. Ai, que bom. E, infelizmente, para a gente não atrasar o painel, a gente vai poder fazer as perguntas agora, mas eu convido todo mundo, e tu também, para nos intervalos que vão rolar mais tarde, no Open Space, falar e a gente pode conversar mais sobre isso. Né? Mas realmente, muito obrigado mesmo pela palestra. Legal. Júlio, que bacana. Eu vou te pedir a gentileza de me encaminhar as perguntas que eu vou responder, que caso eu não possa participar, eu pelo menos mando a resposta para todos, né? E realmente agradeço mais uma vez a oportunidade. O nosso objetivo era só compartilhar a forma de trabalho, né? Que bom, fico muito feliz. E o Júlio e demais organizadores. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí que mandaram. Parabéns, meu Deus. Que bom. Muito massa. Eu fico feliz, cara. Fico realmente muito feliz. Muito bem. Muito bem.
lição, muito legal. Valeu. Até mais, pessoal. Vou dar continuidade aqui. Até mais aí. Bom dia. Bom dia.